Se você é apaixonado pela bola laranja, considere virar membro do canal, não só para apoiar esse canal, mas como também por um valor simbólico, você recebe mais conteúdos desse esporte que a gente ama. Raros nomes na história da NBA conseguiram conciliar jogar na maior liga do mundo e deixar vivo a chama do streetball freestyle. E um dos nomes que melhor deixou essa chama acesa na era do basquete moderno foi um dos melhores sexto homens da história, Jamal Crawford. Jamal cresceu entre Seattle e Los Angeles, dois lugares que respiravam basquete de rua. Ele ia e voltava entre essas cidades porque os pais dele nunca ficaram juntos, até que com 13 anos ele ficou definitivamente em Los Angeles, que era onde seu pai morava, e ele precisava ter uma figura masculina mais próxima. Porém, mesmo estando na mesma escola que o pai, era muito complicado para ele a vida em Los Angeles. Ele não só estava seguindo o caminho do bad ending, faltando a aula, jogando mais dados do que basquete, até mesmo sendo uma vez abordado e roubado por membros da gangue Crips, como ele só foi acordar que precisava buscar um caminho mais correto quando ele levou uma dura de logo Paul Pierce, numa vez que Jamal tava na barbearia. Paul Pierce entrou na mesma barbearia e quando Jamal chamou o Pierce pra conversar, tudo o que ele precisou dizer foi: que tu tá fazendo fora da sala, moleque? Essa simples fala deu um choque pro Jamal, que fez ele decidir voltar pra Seattle, e lá não ele só virou um aluno melhor, já que isso impacta diretamente se você poderia jogar no basquete colegial ou não, como também jogando no time da Rainier Beach High School, a mesma que formou nomes que foram pra NBA, como por exemplo Nate Robinson e DeJounte Murray. Como o desempenho pelo seu time não só fez eles ganharem o campeonato estadual de Washington, como foi tão absurdo que só 3 anos depois desse título, a escola aposentou seu número. Seattle não só foi a casa do ensino médio, que fez ele estourar para conseguir uma chance no colegial, como também nas quadras fora da escola foi onde ele começou a criar o seu estilo mais criativo. Na época do auge da End One, Jamal tentava copiar cada jogada que ele ficava vidrado, e já que o streetball era um pouco mais pesado do que o basquete organizado do ensino médio, ele fez o seu nome mostrando que ele aprendeu tudo o que ele estava assistindo, não só se provando contra pessoas bem mais velhas do que ele, como melhorando suas habilidades, até treinando embaixo da chuva, o que fez o controle de bola dele chegar nos níveis que quase nenhum defensor pararia ele na NBA. Porém, no momento ele tinha que se concentrar pela oportunidade que ele ganhou de jogar na Universidade de Michigan, a mesma universidade que, por exemplo, Jordan Poole jogou. Porém, logo na sua temporada de estreia, ele tomou uma paulada de 6 jogos de suspensão por causa da irregularidade da sua moradia ainda sobre a questão do ensino médio, e depois da suspensão que ele finalmente poderia estrear no universitário, ele levou outros 8 jogos de suspensão porque ele tinha tentado se declarar pro draft antes da data que ele tinha entrado no colegial, e a regra que existe até hoje, a partir do momento que você entra para o draft, você não tem mais chance nenhuma no universitário. Dali, ou você joga numa D-League ou na Europa, ou desiste de ser jogador. Mesmo assim, podendo só jogar 17 jogos na temporada, perdendo praticamente metade por suspensão, ele ainda marcou na sua estreia 17 pontos por jogo e 4.5 assistências. Um desempenho muito impressionante para alguém que já estava estreando perdendo metade da temporada, e 2, com um estilo completamente diferente de jogo que Jamal estava trazendo para o universitário. Uma performance não só impressionante para alguém na situação do Jamal Crawford, como também pelos responsáveis pelo Cleveland Cavaliers, já que no draft já do final dessa primeira temporada de estreante, ele foi escolhido na 8ª posição geral do draft de 2000, só que depois de ser draftado para Cleveland, na mesma noite, Cleveland trocou sua escolha com o Chicago Bulls, que tinha acabado de começar sua era pós-Jordan, estamos falando do ano 2000, e estava desesperado para encontrar o próximo novato que substituía Michael Jordan. Inclusive, foi com essa mudança no draft que o primeiro nome lendário que ele treinou com a NBA foi justamente com Michael Jordan. Infelizmente, a sua estreia já mostrou que ele não seria o Michael Jordan 2 da franquia do Bulls. Ele chutou menos de 40% de todos os arremessos e fez menos de 5 pontos e 3 assistências por partida, uma produção baixíssima. Porém, foi ao longo dos anos que ele começou a demonstrar o que seria o seu talento, já que na sua última temporada em 2004, ele já estava fazendo 17 pontos por jogo e 5 assistências por partida, e foi justamente em 2004 que ele fez a sua primeira partida de 50 pontos, na mesma temporada, inclusive, que ele tinha feito 42 pontos contra o Washington Wizards. O Crawford já estava ganhando bastante destaque, porém o Chicago Bulls estava na sua era Charlotte Hornets de reconstrução, então por mais que destaque que ele tivesse, o time não iria muito pra frente, o que até foi um pouco bom pra ele, já que ele seria trocado para o New York Knicks, que ele jogaria de 2004 até 2008, onde ele não só teria um palco maior para mostrar a sua atenção do jogo, como ele começaria a demonstrar o impacto que ele poderia fazer em quadra mesmo vindo do banco. Mesmo vindo do banco, sua produção em quadra era sempre altíssima, jogando grande parte dos jogos na temporada e também produzindo sempre acima dos 14 pontos por jogo e 4 assistências
por partida, com sua melhor temporada de média sendo justamente a última 2007-2008, onde ele marcou quase 21 pontos por jogo, 5 assistências e 41% dos aproveitamentos, chutando quase 36% da linha de 3. Um desempenho tão bom, inclusive, que foi a única das 2 temporadas que ele foi titular nas 80 partidas que ele participou. Foi um dos momentos mais marcantes da carreira do Jamal, porque mesmo o Knicks estando, de novo na sua história, em mais um momento conturbado, ele tinha conseguido cravar seu nome como o 5º jogador na história da franquia em cesta de 3 pontos, o 27º em toda a história da franquia, tudo isso sem deixar ao seu lado o seu estilo streetball dentro de quadra, ganhando a paixão dos fãs justamente pelos seus handles, que era completamente fora do comum, tendo diversos jogos onde ele fazia mais de 30 pontos seguidos, com menção honrosa a partida de 52 pontos, que foi a maior pontuação da sua carreira, que ele marcou justamente contra os atuais campeões da temporada, o Miami Heat. Porém, esse auge no Knicks acabaria justamente nessa temporada, já que depois de 11 jogos ele foi trocado pro Golden State Warriors, a única segunda temporada onde dos 11 jogos que ele se manteve no Knicks ele foi titular, e dos outros 54 que ele jogou no Golden State Warriors, ele também foi titular nos 54, porém ele se despediu bem no final da temporada, indo defender o Atlanta Hawks na temporada seguinte, onde seu maior impacto no Golden State Warriors foi outra partida de 50 pontos, numa vitória 110-103 contra um dos piores times da história, Charlotte Bobcats, porém se juntando a uma lista exclusiva, onde poucos jogadores na história fizeram mais de 50 pontos em um jogo defendendo uniformes diferentes. Porém foi justamente no Hawks, onde a partir desse ponto, mesmo ele não sendo titular por uma temporada inteira, ele faria o seu nome na história da NBA, justamente sendo um dos maiores sexto homens da liga. Até mesmo porque quando se joga 79 jogos fazendo 18 pontos por jogo, 3 assistências, 2.5 rebotes, com aproveitamento de 45% das cestas e 38% de 3, mesmo jogando 31 minutos por jogo, porém nenhum deles sendo titular do time, é um desempenho que até mesmo raros titulares na posição dele, principalmente naquela época, conseguiam ter, enquanto ele conseguia esses números vindo do banco, e é justamente por isso que logo na sua primeira estreia com a Atlanta Hawks, ele ganha seu primeiro prêmio de sexto homem do ano, conquistando também nessa mesma temporada o recorde de 4-point play, que é quando você faz uma cesta de 3 e ganha um end one para fazer 4 pontos em uma única jogada, quebrando o recorde que era estabelecido pelo Red Miller. Não só Jamal Crawford tinha conquistado um dos anos de sexto homem mais incríveis da história da NBA, como ele também estava provando ser uma das peças mais importantes de elenco em quadra, mesmo vindo do banco. Depois de mais uma temporada no Atlanta Hawks, ele passou pro Portland Trail Blazers, onde foi a temporada mais esquecida dele, foi onde ele teve suas piores médias desde a sua saída no Chicago Bulls. Porém, na temporada seguinte, onde ele deixou o Trail Blazers, ele não só iria jogar pelo Los Angeles Clippers, onde teve o maior auge de toda a sua carreira, como ele jogaria no Lob City Clippers, um dos showtimes mais incríveis da década de 2010 da NBA. Se você não faz ideia do que é Lob City Clippers, você é obrigado a assistir esse vídeo aqui, que é obrigatório para qualquer ser humano que se diz não só fã de NBA, como fã de basquete em geral. Crawford era o substituto perfeito para um time que tinha justamente Chris Paul na armação, e tendo as peças Blake Griffin e DeAndre Jordan para completar o seu ataque, foi o time onde ele mais aflorou seu estilo de streetball e também conseguiu ter os melhores destaques na sua carreira. No Clippers, a química era tão perfeita, não só por inúmeras vezes ele passar dos 30 pontos mesmo vindo do banco, e também por ter sido o único time onde ele conseguiu aparecer nos playoffs mais de 2 vezes, como foi o time onde ele ganhou seus 2 últimos prêmios de sexto homem do ano, o segundo na temporada 2013-2014, onde ele foi o líder da NBA em pontos entre os reservas, no mesmo período onde o Clippers alcançou o melhor recorde da temporada na história da franquia, e o terceiro na temporada 2015-2016, já com 36 anos, o que também foi um marco histórico por ser o primeiro a ganhar 3 sexto homens do ano, tendo hoje em dia esse recorde empatado com Lou Will, que também é reconhecido por muitos na NBA como um dos melhores jogadores da história a nunca ter sido titular, que divide o mesmo espaço que Jamal Crawford como sexto homem do ano. Foi durante esse mesmo período no Clippers que o seu streetball começou a se tornar mais viral ainda, já que a Jamal Crawford Pro AM, que ele tinha inaugurado em 2000 para poder jogar em Seattle basquete fora da temporada da NBA, começou a receber muito mais atenção, já que jogadores da NBA estavam jogando essa liga junto com o Jamal Crawford durante as férias da NBA, e lá ele ficou mais popular ainda, já que era o auge das mixtapes da internet, mostrando mais ainda todo o seu arsenal de streetball que ele não chegava a usar na NBA. E também foi o mesmo time que ele fez essa ponte aérea maravilhosa, que sinceramente eu acho que é a ponte aérea mais linda da história da NBA. Lembrando que essa foto do Dwayne Wade mandando a ponte pro LeBron James não foi uma ponte, sim um passe picado que a foto nos enganou. Ele finalizou sua passagem pelo Clippers como o 6º na história da franquia
franquia em roubos de bola, sexto também na história da franquia em pontos, nono na história da franquia em assistência, 20º na história da franquia em rebotes e quarto lugar na história da franquia em bolas de 3 pontos, com um total de 662 bolas. O que fazia mais impressionante o Jamal Crawford como sexto homem é que, além das jogadas, do streetball, da produção em quadra para um armador da década de 2010, não à toa ele era o reserva perfeito para substituir o Chris Paul, ele já tinha uma produção de 3 pontos que é normal a gente ver de grandes chutadores de hoje em dia da NBA que não são All-Stars. Um jogador extremamente completo, freestyle e à frente do seu tempo na posição. Terminando sua passagem histórica no Clippers em 2017, já como um veterano de 37 anos. Ele teve uma passagem de uma temporada pelo Minnesota Timberwolves, uma única passagem pelo Phoenix Suns na temporada 2018 e 2019, sendo o último lugar que ele teve um grandioso jogo que mostrava o prime que era o Jamal Crawford. Aos 39 anos ele fez 51 pontos jogando contra o Dallas Mavericks, onde ele se tornou o primeiro jogador mais velho na história a marcar mais de 50 pontos, quebrou o recorde de pontos de um jogador que veio do banco com 51 pontos e se tornando o único jogador na história que em 4 franquias diferentes fez 50 pontos ou mais. Tudo isso no jogo na casa do Dallas Mavericks, no ano de despedida no Dirk, no último jogo que ele jogaria em casa pelo Dallas Mavericks antes da sua aposentadoria. Depois do fim dessa temporada com o Phoenix Suns, ele só reapareceu na NBA em 2020 durante a temporada da bolha. O Brooklyn Nets contratou ele por um período justamente porque eles precisavam de jogador na época da pandemia. E o seu único jogo pelo Brooklyn Nets foi uma partida de 5 pontos que só durou 6 minutos porque ele se lesionou, se despedindo oficialmente da NBA com 42 anos. O Crawford se tornou especial na história da NBA, não por ser um grande campeão ou ser um gigantesco All-Star, e sim porque ele tinha um estilo de jogo completamente diferente de todo mundo, mesmo que ele não fizesse 50 pontos de uma noite. Todo mundo parava para ver o jogo dele, que sabia que em algum momento poderia ser um espetáculo. Ele não ganhou o apelido J Crossover à toa, e ele marcou história justamente por estar produzindo números de titulares, às vezes nem os titulares jogavam como ele jogava, simplesmente vindo do banco. Ele é um cara que aceitou o seu lugar de não ser titular, ele viu que era muito melhor não começando o jogo e sim vindo do banco, a posição que quase ninguém quer assumir, e simplesmente quando pisava em quadra, mesmo sendo o banco que jogava 35 minutos por jogo, numa partida que tem 42, ele via e explodia para partidas de mais de 50 pontos, ou quando não explodia, era o cara que determinava a partida. Muitas vezes, nesses vários times que ele passou, tirando essa reta final da carreira, que foi um pouco mais tímida comparado ao auge dele, como por exemplo no Clippers, era o cara do banco que resolvia a partida, era ele fazendo 33, 37, as noites que ele fazia 50 pontos, às vezes quando fazia 15 pontos, mas os 15 pontos no momento correto, decisivo, quando tinha que ter sangue frio, que fez ele ser um dos jogadores mais especiais da história, mesmo sendo um cara que não era titular, vinha do banco. Mesmo fora das quadras, ele anda conectado com o basquete ainda, já foi comentarista no League Pass, tem ações de caridade justamente voltadas para o basquete, é assistente do time do ensino médio justamente de Rainier Beach, onde tudo desaflorou, e marcou basquete não por ser o cara com mais títulos, o cara com mais prêmios individuais, ou o cara que disputa para ser o melhor jogador da história da NBA, e sim por jogar no nível desses caras, mesmo passando longe de ter tudo isso. Finalizando sua carreira, além das conquistas que eu já mencionei, como 3 vezes sexto homem do ano, líder histórico de jogada de 4 pontos, único jogador na história com 50 pontos ou mais por 4 franquias diferentes, é o mais velho de fazer 50 pontos ou mais, mas também como segundo na história acima dos 10 mil pontos vindo do banco, o 12º na história da NBA com mais cestas de 3 pontos e uma nomeação de NBA Teammate of the Year, que é justamente para os jogadores da NBA que dão o título, ao jogador que é mais gente boa, mais camarada, aquele cara que você vira e fala, eu quero jogar do lado desse cara um dia. É exatamente para isso que ele jogou basquete no início de tudo. E é exatamente para vídeos como esse que eu quero que você vire membro do canal. Para que você seja mais um desses psicolindos que são membros do canal e mais dos 80 que já me apoiam, que eu trago esses videodocs mais trabalhados, com mais informação, além das opiniões que a gente já tem no canal. E para que tudo isso aconteça, se mantenha em um ciclo, não fique algo em capenga que uma hora para, uma hora volta, que o seu apoio simbólico é extremamente importante, que você pode saber muito mais, inclusive, vendo a descrição ou o primeiro comentário fixado. Lembrando que sua obrigação número 1 é se inscrever no canal, para você não ser uma das metades das pessoas que assistem tudo, são ruins, que não pode dar 2 cliques de graça que não cai o dedo e vão embora. Então se inscreva no canal ativando o sininho para ter a chance de talvez de graça receber o vídeo, já que a única garantia é sendo membro. E deixa o like também, porque é um vídeo gigantesco desse, cheio de história e informação. Dá um trabalho do Calica e com o like se ajuda a ser entregue para mais pessoas. Comente cruzamento de corvos se você ficou até aqui, porque isso não é uma piada, o significado de Crawford é cruzamento de corvos. Então comente cruzamento de corvos até aqui, deixe também um comentário se você gostava dele, era fã, sabia quem era, não sabia quem era. Tem mais alguém
alguém que relembra ele, que lembra esse estilo de jogo, ou então alguém que marcou a história do basquete tanto quanto ele, sem mesmo ser uma estrela da NBA gigantesca, comenta aqui embaixo pra eu ficar sabendo. Gostou desse vídeo, das informações e de saber mais da história do basquete? Esse é o último vídeo que a gente faz exatamente a mesma coisa. Se esse daqui é o prato cheio, essa é a sobremesa para duas pessoas, para você continuar expandindo seu conhecimento sobre esporte, mas se você quer alguma coisa mais atual, mais informal, sobre mais palpites meus e ficando de regebate, esse é o último vídeo de atualizações que a gente tem da NBA. Muito obrigado por você ficou até aqui, beba água e tchau!